Olá, muito bom dia! Hoje a gente vai começar a nossa sessões de lives, né? São lives para ajudar você a chegar na sua jornada do 5DTM, para você chegar nos 5 dígitos todo mês com a sua loja. E essas lives, ela vai te ajudar tirando dúvidas, esclarecendo questões que você tem, ou talvez respondendo perguntas, caixinhas de perguntas. Então é muito importante que quando eu abrir a minha caixinha de pergunta, se você tiver dúvida, que você responda. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu produza cada vez mais conteúdos para ajudar você na jornada dos 5DTM, que é os 5 dígitos todo mês com a sua loja. Então, hoje a gente vai falar sobre como organizar conteúdos e postagens para você ter mais tempo. Como assim? Eu percebi que algumas pessoas, elas mandaram para mim, Gabi, como eu consigo organizar, né, as minhas postagens, ou organizar como eu vou ter ideias, como eu tenho ideias para poder postar no meu Instagram, no Instagram da minha loja, o que eu vou postar, de que forma eu vou postar. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre esse conteúdo, sobre como você postar, como você se organizar, para que você deve fazer isso, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas para que eu vou programar a postagem? Para que eu vou lá, tenho uma ideia e posto naquela hora? Não é assim que funciona. Na verdade, o que funciona é você organizar o seu tempo, porque tempo é dinheiro e a gente não quer perder dinheiro. Então, obviamente, se a gente tá perdendo tempo, a gente tá perdendo dinheiro. E aí, eu bolei assim um esquema para você organizar as suas postagens e organizar a metodologia de como essas postagens vão entrar no perfil da sua loja, né? Então, o primeiro ponto é liste, faça uma liste todas as pendências que você tem. Por exemplo, eu costumo listar tudo o que eu tenho para fazer naquele dia, todas as minhas obrigações daquele dia. E quando eu faço postagens, né, quando eu sento para criar conteúdo, para programar as minhas postagens, eu listo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque quando eu listo, eu acabo não esquecendo de nada. Ou eu foco toda a minha energia naquilo que eu tenho que fazer, naquela lista. E isso faz com que a gente não fique pensando e matutando ali, por exemplo, hoje eu tenho que fazer isso, e a sua mente tá ali o tempo todo trabalhando. Sabe que você, quando chega no final do dia e você tem aquele cansaço, né? Você fala, nossa, eu tô tão cansada, mas não é aquele cansaço físico, é aquele cansaço mental. Por quê? Porque você passou o dia inteiro trabalhando a sua mente no que você vai fazer. Então você fica o dia inteiro pensando, nossa, eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tenho que fazer aquilo. Nossa, mas eu tenho que fazer aquilo outro. Olha, eu não posso esquecer de fazer isso. E aí a sua mente não descansa. Quando você lista tudo que você tem para fazer, você não faz com que a sua mente trabalhe no que vai acontecer. Você foca a sua mente para trabalhar naquilo que você precisa fazer, no que precisa ser feito. E aí você não se sente tão cansada assim. Um outro ponto importante também é, além de você listar, né, as suas atividades, aí você me pergunta, mas eu vou listar o quê? Se eu ainda nem sei o que eu vou fazer, eu nem sei o que eu vou postar. Calma. Antes de mais nada, você precisa ter o seu banco de dados. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Bitlamar, tá? Na Bitlamar, eu monto o meu banco de dados. E qual é esse banco de dados? É tudo que o meu possível cliente quer ver. Mas como eu vou saber o que o meu possível cliente quer ver? Enquetes, caixinhas de pergunta, isso tudo vai facilitar a sua vida na hora de você criar conteúdo.
E aí, é só você abrir a caixinha de pergunta, por exemplo, o que vocês querem ver essa semana? O que vocês querem ver na semana que vem? Vocês gostam mais, eu tô dando um exemplo no meu caso lá da Beach Lamar. Vocês gostam mais de praia ou de cinema? Vocês gostam, o final de semana você vai para um barzinho ou vai para uma praia? E isso, aquele prospecto vai começar a responder as suas enquetes, vai começar a responder as suas caixinhas de pergunta e vai lhe dar ideia para produzir conteúdo. Ou você pode abrir também, por exemplo, qual dúvida você tem sobre biquínis, no meu caso. Se você é uma loja infantil, você pode perguntar qual dúvida você tem sobre roupas infantil. Você pode também perguntar qual dúvida você quer saber aqui no perfil da loja. Por exemplo, quem vende moda casual, qual roupa usar para baixinhas? Qual roupa que melhor se adapta para mulheres altas? Então, isso tudo você vai movimentando ali a sua caixinha de pergunta e vai direcionando para o que a sua audiência quer ver. Você pode também, antes de abrir a caixinha, é importante que você aqueça a sua audiência. Como vou aquecer a minha audiência? Por exemplo, eu fiz uma postagem lá na Beach Lamar explicando os tipos de biquínis. Então eu peguei um tipo de biquíni hot pant, eu peguei um biquíni cortininha, eu peguei um maiô, eu peguei um biquíni aviador e comecei a explicar. Quando eu explico, eu estou ensinando algo. E isso desperta interesse de algumas pessoas. Por exemplo, se eu sou uma cliente que eu não sei qual biquíni comprar e você começa a me explicar quais são os tipos de biquíni, eu falo, olha, ela tá me explicando, então eu já consigo identificar quais desses biquínis eu quero ou eu me identifico mais. E aí, qual é a minha, vamos supor assim, o meu retorno com isso, né? Se você tá me dando conteúdo, se você tá me dando informação, simplesmente eu tenho uma necessidade de te devolver. E eu te devolvo como? Respondendo as suas caixinhas, respondendo as suas enquetes, ou até comprando de você. Porque o ser humano funciona desse jeito. A gente precisa dar pra gente poder receber. Se a gente pede, a gente não vai ter nada, porque a gente só está pedindo, ao invés de dar primeiro para depois receber. Então, como é que você quer que a cliente compre de você se você não entrega nenhum conteúdo para ela, não entrega nada de valor para ela? Simplesmente ela só vai achar que você só quer vender, só quer ganhar dinheiro às custas dela. Infelizmente é assim que acontece. E na verdade a gente precisa entregar algo de valor para que aquela pessoa entenda que estamos entregando para ter algo em troca, entendeu? Então, como é que a gente pode fazer para que o nosso conteúdo seja entregue para aquela pessoa certa? Simplesmente abrindo as suas caixinhas de perguntas. Então aí eu abro a minha caixinha de pergunta, como eu tava dando um exemplo, né, que eu mostrei para aquelas eu mostrei para quem tava ali me assistindo nos stories os tipos de biquíni. Quando eu mostrei os tipos de biquíni, aviador, hot pant, cortininha, surgiu o quê? Dúvidas. Obviamente, quando a gente está ensinando alguma coisa, por exemplo, eu estou ensinando alguma coisa aqui para vocês, e obviamente vão surgir dúvidas aqui para você que está me assistindo. E aí, quando surgem dúvidas, o que você faz? Pergunta. Então, quando eu comecei a mostrar os tipos de biquínis, olha, gente, esse daqui é o biquíni hot pant, ele se chama hot pant porque a calcinha é mais larguinha, porque o formato da calcinha parece um short. Esse biquíni aqui é o aviador, porque ele tem um corte mais como a asa de um avião. Então, por aí vai.
E aí eu explicando isso, a cliente que tá ali indecisa com que peça escolher, com que levar, ela vai começar o quê? A identificar. Nossa, então eu acho que o aviador é mais indicado para o meu tipo de corpo, ou eu acho que o cortininha é mais indicado para o meu peito. E isso faz com que a cliente que está indecisa ali naquela jornada da compra, ela comece a se decidir e comece a escolher. Mas aí, por que que ela vai escolher você ao invés da concorrente? Simples, porque você ensinou algo a ela, porque você está entregando algo de valor para ela. E quando você entrega algo de valor com ela, para ela, ela se sente na obrigação de te retribuir. E aí, ela se sente na obrigação de comprar de você, ou pelo menos provar, ou pelo menos perguntar o preço, se interessar pelo seu produto. E aí que os conteúdos de valor começam a trazer mais pessoas certas para o seu perfil. Com isso, você vai começar a criar mais conteúdos de valor para essas pessoas que estão na jornada da compra de forma indecisa. E aí que entra as caixinhas de pergunta, as enquetes, que você pode usar isso a seu favor para poder você criar conteúdo. Então, se você abre uma caixinha de pergunta, sobre alguma dúvida, sobre algum tema específico do que você vende e você ensina aquilo para sua audiência, obviamente ela vai curtir e ela vai consumir cada vez mais conteúdo seu. E aí, quando ela ficar indecisa entre a sua loja ou outra, óbvio que ela vai escolher a sua, porque você entrega conteúdo de valor para ela, porque você está mostrando ali todos os dias, ensinando algo novo para ela. Uma coisa muito que aconteceu e que eu sempre dou como exemplo lá na Bitlamar, é que eu comecei a produzir conteúdo e uma dessas sacadas, uma cliente falou assim pra mim, eu tava oferecendo um chapéu pra ela, e aí ela falou assim, não, eu não compro o chapéu, porque sempre quando eu vou viajar, eu deixo o chapéu porque eu não levo a massa, danifica, eu não gosto de carregar na mão, então eu não compro o chapéu porque na hora de viagem, eu não vou usar, porque eu não vou levar. E eu falei, nossa, a pessoa, ela ter uma decisão de não comprar, ela gosta de chapéu, mas ela tem a decisão de não comprar aquele chapéu. Por quê? Porque ela não sabe levar na mala. E aí me veio a sacada, por que não ensinar aquela pessoa? Porque se existe uma pessoa que tem essa dúvida, consequentemente existe várias. Então por que não ensinar ela a levar o chapéu na mala sem danificá-lo? E foi aí que eu criei o conteúdo, que foi muito maravilhoso, e por causa desse conteúdo eu vendi, sei lá, uns 5, 6 chapéus. Por quê? Porque as clientes começavam a me mandar, nossa, agora eu vou levar chapéu, agora eu quero comprar chapéu, porque agora eu sei como eu levar o meu chapéu na mala sem danificá-lo. E antes eu não levava, porque eu não sabia. E aí eu fiz um vídeo ensinando a você levar o chapéu de palha, né, na sua mala de viagem, sem amassar. E olha como um conteúdo de valor que pra mim era simples, pra mim parecia simples porque eu sabia, eu sempre levei meu chapéu na viagem. Pra mim parecia simples, mas pra outra pessoa parecia muito difícil, ao ponto dela não comprar aquilo que ela gostava, porque ela não sabia levar na mala. Então, uma forma também de você criar conteúdos de valor para sua audiência é você ouvir o que o seu cliente fala. E ouvir é muito mais importante do que falar. Quando você se abre a ouvir o problema do seu cliente, qual a dificuldade que ele tem, isso traz principalmente conteúdos para você e soluções para o seu cliente. Quando você entrega a solução, você acertou a charada, que é: a gente não vende produto, a gente entrega soluções. E dessa forma, entregar soluções é você resolver problemas do seu cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma loja infantil, tá? Vende roupa para criança e tudo mais. Mas,
a mãe sempre se recusa a comprar peças claras. Por quê? Porque a criança, às vezes, sempre suja, sempre é uma criança muito ativa e sempre suja, e aí mancha as roupinhas, mancha as roupinhas. Se você encontra um produto no mercado que soluciona o problema dessa mãe, que ela deixa de comprar roupa clara, às vezes ela acha tão lindo um lookzinho branco, um lookzinho nude, alguma coisa mais clarinha, rosa bebê, mas ela deixa de comprar aquela peça. Por quê? Porque não vai me dar trabalho de lavar, vai manchar, eu vou jogar meu dinheiro fora. E aí você encontra um produto que tira de uma vez por todas esse problema e você ensina pra mãe, por exemplo, como tirar manchas de ketchup em roupa branca. Olha que maravilha, você ensinou algo de valor para aquela mãe. Então ela passa a pensar 2 vezes antes de comprar uma roupa branca. Por quê? Porque tem um produto lá que tira qualquer mancha. Olha que maravilha. Mas ela não sabia desse produto. Você que foi lá, pesquisou e ensinou. E aí você pensa, qual loja de roupa infantil ela vai escolher? Você que ensinou algo de valor para ela ou a concorrência que não ensina nada e que só quer vender, 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 vender? Óbvio que é você. Óbvio que ela vai te escolher. Então, dentre tantas concorrências, é muito importante, às vezes a gente acha, é bobagem, conteúdos, não vou fazer conteúdo não. Mas, gente, o conteúdo de valor, ele transforma, ele soluciona. E quando ele soluciona, automaticamente você vende. O exemplo do chapéu que eu dei tá aí para mostrar isso. Eu vendi, só pelo aquele vídeo que eu fiz, eu vendi 5 chapéus. Que para vender 5 chapéus, talvez precisaria entrar 10 pessoas para eu conseguir vender 5. Então, olha como um conteúdo me gerou 5, 6 vendas. E é muito importante você entender que o conteúdo hoje nas redes sociais, né, felizmente, a gente tem esse poder nas nossas mãos. Então, olha que maravilha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma loja que vende bolsas. E aí, outro exemplo de bolsas claras. E aí, eu tive um problema que eu comprei uma bolsa off-white, que eu tava apaixonada, que eu queria muito, mas que a minha bolsa, sempre usando com jeans, usando com jeans, ela foi sujando a parte de trás, no meu jeans. E aí, eu nunca mais comprei uma bolsa off-white, porque eu falei, nossa, eu vou gastar um dinheiro, relativamente um valor alto em uma bolsa de couro off-white, pra ela poder sujar. E eu não sabia como lavar, eu passava o pano e não saía, tinha medo de colocar qualquer outro produto, né, de manchar ali aquela bolsa. E aí eu vi uma blogueira ensinando como é que ela limpava as bolsas dela, como é que ela limpava as bolsas claras dela. E eu comecei a assistir o vídeo e entendi como que ela tirava aquela mancha de jeans. Então, assim, imagina se fosse uma loja de bolsas me mandando isso. Óbvio que eu não iria pensar 2 vezes. Além de seguir essa loja, eu ia começar a consumir o conteúdo que ela estava postando ali, me ensinando cada vez mais. E óbvio que eu não ia ter essa dúvida de, será que eu compro outra bolsa off-white ou não? Por quê? Porque agora eu já sabia limpar a minha bolsa branca. Então, é muito importante vocês entenderem como funciona e como é a metodologia dos conteúdos de valor. Por quê? Porque os conteúdos de valor, ele vai pegar aquele cliente que está indeciso e vai levar ele até você. Quando aquele cliente que não sabe o que comprar, ele não sabe onde comprar e ele ver um conteúdo de valor, é assim, automático. O conteúdo de valor vai atrair aquele cliente até você. Ele pode não comprar naquele exato momento, mas com certeza ele vai começar a te seguir, ele vai começar a consumir cada vez mais os seus conteúdos e, consequentemente, vai ter uma hora que ele vai comprar de você. Tudo bem? Então, assim, é muito importante você
produzir conteúdos de valor para a sua jornada do 5DTM, para você conseguir atingir os 5 dígitos todo mês com a sua loja, tá? Um outro ponto importante sobre os conteúdos de valor é que eu já expliquei para vocês como você criar os conteúdos de valor, que é através das caixinhas de perguntas, das enquetes, você ouvir mais os seus clientes, ouvir o que eles estão buscando, que eu dei o exemplo da cliente que não comprou o chapéu porque ela não sabia levar o chapéu dentro da mala de viagem, e foi aí que eu criei esse conteúdo do chapéu. Eu sempre dou esse exemplo para vocês verem como funcionou e como gerou vendas para mim, tá? Então eu expliquei como você ter ideias para ter conteúdos de valor. Agora eu vou te explicar como você vai transformar isso em postagem. Você pode transformar em um IGTV, você pode transformar em postagem carrossel, vai depender muito do que você quer mostrar. Por exemplo, o vídeo lá sobre o chapéu, como levar o chapéu na mala de viagem, eu preferi fazer um IGTV para poder explicar, para poder mostrar para cliente como eu ia montando ali a roupa em volta do chapéu. Então, era mais dinâmico. Quando eu fiz a postagem dos tipos de biquíni, o biquíni hot pant, o biquíni aviador, eu preferi postar em formato carrossel, porque aí eu pego foto, escrevo texto explicando como que cada biquíni, qual o formato de cada biquíni. Poderia fazer um vídeo? Poderia, mas isso aí, quem vai definir vai ser você, como você melhor reage nesse tipo de postagem, tudo bem? Então, você identificando, já identificamos como, né, criar conteúdos de valor. Já identificamos qual postagem, qual formato essa postagem vai aparecer para o meu prospecto. Agora, vou programar essa postagem. E aí, gente, é muito simples. Você separar um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, um melhor horário para você conseguir programar suas postagens. E aí você vai pelo estúdio de criação, você pega todo aquele banco de dados que a gente já falou passo a passo, e aí você começa a programar suas postagens. E isso vai te economizar um tempo enorme, porque pensa comigo, você tá lá, hoje acordou, ai meu Deus, o que eu vou postar hoje? Não sei. Ai meu Deus, e agora? Não tenho ideia, não tenho criatividade. Aí você posta algo que não tem nada a ver com a sua linha editorial, que não converte, que não gira vendas, e você perdeu tempo que você poderia ter pensado no que postar antes, programado a sua postagem, criado conteúdos realmente que falam sobre a sua linha editorial e convertido em mais vendas. Então, você hoje não vai mais acordar e falar, o que eu vou postar hoje? Não existe isso. Se você quiser começar a monetizar, se você quiser começar a vender de verdade no seu Instagram, não é assim que funciona. Você vai precisar sentar, ver conteúdos, ver o que você vai postar, gravar ou fazer os conteúdos e programar suas postagens. Gabi, mas eu não tenho tempo para isso. Olha, se você começar a fazer isso, você vai perceber que você vai ter mais tempo para outras coisas. Como planejar o seu financeiro, a sua gestão, a sua compra. E eu estou te falando isso com propriedade, porque eu acordava e falava, eu não sei, vou pesquisar aqui hoje o que eu vou postar qualquer coisa, vou postar. E isso não trazia nada, absolutamente nada de vendas para mim. Então, se você quiser começar hoje a começar a faturar 5 dígitos todo mês com a sua loja, a primeira coisa que você tem que fazer é programar as suas postagens. É se dedicar um dia, gente, é um dia na semana. Qual você prefere? Se dedicar um dia e pegar aquele dia e fazer suas postagens e programar e pensar em conteúdos, ou todo dia você acordar sem saber o que você vai postar? Ou você
ai, vou postar aqui uma coisa aleatória. Não é assim que funciona. Enquanto você pensar desse jeito, o seu perfil, o perfil da sua loja não vai crescer e, consequentemente, você vai ficar mais longe dos 5 dígitos. Tudo bem? E aí, eu já falei sobre não se preocupar com postagens. E aí, como eu vou cada vez mais buscar conteúdo? Gente, Pinterest, TikTok, Reels. Você pode se inspirar em outros Instagrams que você admira, tá? Mas sem copiar. Faça do seu jeitinho. Faça do seu jeitinho. Faça ali uma inspiração daquele conteúdo que você viu, mas não igual. Coloque uma coisa diferente. Coloque um ponto diferencial ali. Coloque você transparente, sabe? E isso vai gerar também mais conexão para a sua audiência. Tudo bem? Ai, Gabi, mas eu não sei programar. Programar requer muito tempo. Delegue essa função. Delegue para sua funcionária, para sua vendedora, 10, 20 minutinhos que ela tira ali e programa todas as postagens. Você não se preocupa. O seu Instagram vai estar rodando ali no automático. O seu Instagram vai estar postando o tempo todo com as programações das postagens. Vai estar interagindo, as pessoas vão estar curtindo. E outra, um detalhe muito importante. Você vai começar a postar nas horas certas. E são horas que geram mais engajamento para você, geram mais curtidas, mais comentários, mais envios. E quais são essas horas? Essas horas, ela mostra lá no seu Instagram, na aba Insight, você consegue ver todas as métricas do seu Instagram. Você consegue ver o melhor horário de postagem, o seu público, se é mais feminino ou masculino, a faixa etária do seu público. Isso vai te dar muito parâmetros, estatísticas para você se basear. Olha, o meu público é mais jovial, então eu vou produzir conteúdo para esse tipo de público. Olha, meu público é de mulheres mais maduras, e você começa a produzir para esse tipo de público, tudo bem? Ou o seu público é mais feminino, ou o seu público é mais masculino. Isso tudo mostra no Insight lá no perfil da sua loja, tá? E aí você entendendo como essa métrica funciona, você entendendo como programar as suas postagens, como criar conteúdo de valor, como buscar ideias, como buscar ideias para você produzir conteúdos de valor, com certeza a sua jornada dos 5 dígitos, ela vai ser mais curta. E quando você entender isso, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei a entender sobre a importância dos conteúdos de valor e como os conteúdos de valor convertem em vendas. E como essas vendas cada vez mais vai me levar aos 5 dígitos todo mês. Eu comecei a produzir muito conteúdo de valor. Dá trabalho? Dá trabalho, mas nada adianta você querer fazer tudo que todo mundo faz. Você precisa ter um diferencial, você precisa começar a pensar diferente, você precisa começar a fazer coisas diferentes do que você já fazia. E aí você vai começar a ter resultados diferentes. Tudo bem? Então, hoje vou fechar aqui nossa live, né, com um resumo, tá? Um resumo de como é que você organiza os seus conteúdos de valor. Primeiro, a gente falou sobre listar listar os temas dos seus conteúdos. Como é que você vai criar esses temas? Ouvindo a sua cliente. Eu dei o exemplo lá do chapéu para cliente que não levava o chapéu na mala, não comprava chapéu porque ela não conseguia levar, e eu criei conteúdo para isso. Eu expliquei para ela como ela leva o chapéu dela na mala de viagem, e ela começou a comprar chapéu,
né? Então, primeiro, ouvir mais a sua cliente, entender os problemas e trazer soluções para esse problema. Eu dei o exemplo lá da loja de moda infantil, que a mãe, ela não comprava roupa clara para as crianças, porque as crianças eram muito ativas e sujavam muitas roupas, e aí a pessoa entra com um conteúdo de um produto como tirar manchas, de como tirar manchas de roupas claras. E aí, ensinando esse conteúdo, a mãe passa a comprar mais roupas claras para o seu filho. Então, entendendo o problema entendendo o problema do seu prospecto, entendendo o problema do seu cliente. Quando você entende qual é o problema dele, você busca soluções para aquele problema e entrega essas soluções para ele. E aí foi quando eu falei que os conteúdos de valor, ele funciona dessa seguinte forma. Quando você entrega a solução para o seu cliente e ele aquele cliente indeciso, e quando o cliente está na fase de indecisão da jornada da compra, você pega ele ali, e joga o conteúdo que vai ensinar, que vai ajudar, que vai resolver o problema daquele cliente. E aí ele pensa em quem na hora de comprar? Ele pensa em você, que ensinou e que ajudou e que resolveu o problema dele. E essa é a forma, né, de você entender como funcionam os conteúdos de valor, porque eu sei que tem donas de loja que acham que conteúdos de valor não vai te levar para lugar nenhum, que é bobagem, ou que conteúdo de o que vende mesmo é outra coisa, né? O poder de persuasão também, mas estamos na internet e só o poder de persuasão não ganha concorrência, né? Existe a etapa do poder de persuasão, mas existe também a etapa do encantamento. Então, primeiro você tem que encantar para depois você vender. E não só já de cara vender. E como é que a gente encanta? A gente encanta trazendo soluções para o nosso cliente. Soluções dos problemas que ele tem. Não soluções, não com qualquer soluções, mas soluções para os problemas que ele tem com com as objeções do seu produto. Quais são as objeções? Quando o seu cliente compra o seu produto, quais objeções ele fala? Ai, tá caro. Ah, tá pequeno. Não tem dinheiro agora. Quais são essas objeções? E você entendendo quais são essas objeções, ou, por exemplo, o exemplo do chapéu lá, a objeção da cliente, quando eu ofereci o chapéu, foi porque ela não levava o chapéu na mala, porque o chapéu amassava. Então, essa era uma objeção daquela cliente. E como eu resolvi essa objeção? Ensinando para ela como que levava o chapéu na mala sem amassar. Então, quebrar as objeções, do seu possível cliente, do seu cliente, é muito importante. E isso, quem quebra, são os conteúdos de valor. É quando você ensina algo para a sua audiência. Tá? Então, a partir de hoje, você vai pegar um papel, caneta, vai anotar todas as objeções do seu cliente. Qual é a objeção que ele fala na hora de comprar? E você vai trazer soluções para essas objeções.